sexto ano, estamos de volta para mais uma aula. E como que vocês estão? Tá tudo certo? Tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí, porque por aqui está tudo bem, graças a Deus. Então vamos aí falando em bem, né, em bem-estar. É muito importante a gente conhecer as partes do nosso corpo. Por isso que a ciência do sexto ano, ela trata exatamente de fazer com que os alunos conheçam as partes que compõem o organismo. Como a gente viu anteriormente sobre célula, hoje, né, nas últimas aulas a gente viu sobre tecido, e nós estamos estudando cada tecido, né? Estudamos agora há pouco sobre o tecido epitelial. E o tecido epitelial, ele pode ser de que forma? Ele pode ser de revestimento, não é? E pode ser também glandular, de secreção. E eu deixei uma tarefinha de casa na página 111, que tem o desenho de um tecido. Analise o desenho abaixo e responda aos itens propostos. O epitélio representado é simples ou estratificado? Qual é a diferença? Vamos ver a diferença do epitélio simples e do epitélio estratificado. O epitélio simples são aqueles que apresentam apenas uma camada de célula. Se ele tem mais de duas camadas de célula, duas ou mais, ele é chamado de estratificado. Vamos observar aqui a imagem, na página 111. Tem quantas camadas nessa figurinha rosa? Apenas uma, não é? Então, ele é um tecido epitelial simples, viu? Segunda questão. Cite o número que comprova isso e justifique a sua resposta. Vamos olhar qual é o número que está indicando que aqui é o 1. Já dá a resposta. Indicando que é simples. É o número 1, porque ele só está apontando para uma camada, né? Então, o número 1 indica a camada de célula. Terceira questão. Cite um local do corpo humano em que esse epitélio é encontrado. Onde tem no nosso corpo tecidos simples? Nos vasos sanguíneos, artéria, nos capilares, nas veias. Quarta questão. A nossa pele apresenta esse tipo de revestimento? Justifique sua resposta. Não. A nossa pele é formada por tecido epitelial com várias camadas, portanto, estratificado e não simples. Então, é importante vocês saberem disso. A nossa pele, nós não possuímos tecido epitelial simples. Quinta questão. Como esse tecido recebe nutrientes se não é vascularizado, se não tem veias? Ele recebe nutriente por meio do tecido conjuntivo mais próximo. E falando em tecido conjuntivo, nós vamos já aprender quais são eles. Nós já aprendemos agora há pouco do tecido epitelial. Vimos que ele pode ser de revestimento, né, quando ele cobre, como aqui no caso da pele, glandular, quando ele envolve secreções. Mas e o conjuntivo? Que tipo de tecido é esse? Pega o seu livro aí na 112, na página 112, e vamos entender. Um tecido, para ser classificado como conjuntivo, tende a apresentar suas células imensas, em grande quantidade de material extracelular. Esse material é chamado de matriz intercelular e tem funções bem distintas. O tecido conjuntivo é bastante abundante em nosso organismo. E nesse tipo de tecido, tanto a composição da matriz quanto os tipos de células nela imensos variam conforme a função. Por isso, em função das diferentes características apresentadas nos seus tipos celulares, o tecido conjuntivo recebe diferente nome. Ele pode ser classificado em tecido conjuntivo propriamente dito, adiposo, ósseo, cartilaginoso e sanguíneo. Vamos conhecer agora a composição e a função de cada um deles. Então, o tecido conjuntivo ele é classificado. O tecido, para ser classificado como conjuntivo, ele tem que apresentar grandes células e em grande quantidade de material extracelular, fora da célula. Então, vamos conhecer aí esses tecidos. O primeiro é o propriamente dito, TCPD. Também aparece muita abreviação, TCPD. Dentre os vários tipos de tecido, o propriamente dito possui funções de nutrir os tecidos e preencher o espaço entre eles. Assim,
Ele liga os diferentes tecidos, além disso, apresenta outras características importantes. Ser vascularizado, ou seja, possuir irrigação sanguínea. Nesse tipo de tecido, o material intercelular, fora da célula, é gelatinoso, parece uma gelatina, e repleto de fibras proteicas. O tecido conjuntivo propriamente dito pode ser classificado dependendo da quantidade de fibras proteicas, em frouxo, denso, colágeno, elástica e reticular. Chega uma época em que vocês observam os idosos, que ele tem a pele mais enrugadinha, né? Isso porque ele está perdendo o tecido conjuntivo dele, das pessoas idosas, elas vão perdendo esse equilíbrio de nutrição no seu tecido, e aí eles começam a ficar enrijecido, enrugado, certo? Então é porque o tecido propriamente dito, ele vai perdendo a capacidade de realizar a sua função. Então, como é o tecido frouxo? O tecido com poucas fibras, que preenche os espaços dentro do corpo e serve de apoio ao epitelial, que é a pele, né? Tal tecido pode ser encontrado revestindo mais diversos órgãos e é dotado de grande variedade de células, como mostrado na figura abaixo. Então, na figura abaixo aqui a gente tem um exemplo, e a gente tem, na número 1, um plasmódio, fibras elásticas. Número 2, células adiposas, aqui é dentro do organismo, viu? Número 4, fibroblasto. Número 5, fibras de colágeno. Número 6, hemácias, que são células sanguíneas. 7, macrófagos, que são células de defesa do corpo. 8, mastócito, que também faz parte do sistema linfático. Número 9, vasos sanguíneos, que pode ser uma veia, uma artéria, um capilar. Número 10, célula endotelial do capilar. Número 11, linfócito, que fazem parte também do sistema linfático. E 12, monócito, também faz parte do sistema linfático, certo? Então, os frouxos são esses que têm poucas fibras. Já os densos são tecido rico em fibra e, por consequente, mais resistente. Pode ser encontrado formando uma cápsula protetora ao redor de órgãos, como o fígado, nos tendões, ligado a músculos e aos ossos, e nos ligamentos unindo o osso entre si. Então, já esse denso, ele tem que ser forte, né? Porque ele está ligando extremidades bem resistentes, como o osso, como aqui, ó. Tá vendo esse movimento aqui? Ele acontece... Eu tenho 2 ossos, não tenho? Eu tenho esse osso e tenho esse osso. Então, esse movimento aqui só é capaz de acontecer porque existe um tecido aqui denso, né? O tecido conjuntivo do tipo denso, propriamente dito do tipo denso. Tem os colágenos, compostos por colágeno, responsável pela resistência e tração do tecido. Vocês já viram várias propagandas de gelatina, principalmente gelatina. A gelatina, ela contém muito colágeno, tem partilhas, bombons, tem bebidas e doces que contém colágeno, porque deixa a pele mais firme, mais resistente. Então, as mulheres, assim, depois dos 40, começam a parecer rugas, né? Então, porque está perdendo o tecido propriamente dito do tipo colágeno. Então, ele tem que repor esse colágeno. E aí, repõe através de vitamina, de alimentação própria. E o tecido elástico permite a elasticidade do tecido, pois são formados de elastina, que cede à atração, porém faz com que o tecido volte à sua forma original. Reticular forma uma rede de sustentação que liga o tecido conjuntivo aos tecidos vizinhos, além de abrigar células entre suas lacunas. Então, o tecido elástico é aquele que ele consegue esticar, depois retornar à sua forma original. Já o reticular são como se fossem extensões que vão ligando um tecido ao outro. Por exemplo, vocês viram que os tecidos do tipo epitelial, eles não têm vaso sanguíneo. Como é que eles conseguem, então, receber nutriente? Através do que está mais perto dele, que é quem? Que é o tecido conjuntivo. Então, ele possui ligações para poder se ligar ao tecido mais próximo. Aqui tem um vertigue, uma lesão por esforço repetitivo, LER. Já ouviram falar de LER? Esse problema de saúde?
Geralmente quem digita muito ou quem escreve começa a desenvolver uma dor por movimentos repetitivos muito fortes. E aí, ele não é propriamente uma doença, né? É uma síndrome, conjunto de sintomas constituídos por um grupo de doenças, entre elas a tendite. Esse tipo de lesão é causado por um mecanismo de agressão, que vão desde o esforço repetido continuadamente, ou que exige muita força na sua execução, até vibração, postura inadequada e estresse. Então, o que é tendinite? E qual o principal tecido que compõe a estrutura afetada em caso de tendinite? Para vocês responderem, tá? E agora nós vamos falar também sobre, ou ainda do tecido conjuntivo. Nós vimos que primeiro aqui tecido propriamente dito, não foi? Vimos que o tecido propriamente dito, ele pode ser frouxo, quando ele tem células com poucas fibras. Ele pode ser denso, ele é bem rígido, né? Até porque ele liga órgãos bem resistentes como ossos, colágenos, que é responsável pela resistência, para que o tecido tenha mais resistência, elasticidade, que faz com que o tecido estique e retome sua forma original, e reticular, que faz com que um tecido se ligue ao outro. E agora nós vamos ver outra parte do tecido conjuntivo, que é o tecido adiposo, muito conhecido. É um tecido frouxo, localizado principalmente sobre a pele, e compõe a medula óssea amarela. A célula que compõe esse tecido é denominada de célula adiposa, antipócito, e armazena gordura em seu citoplasma. Então, toda a camada de gordura que nós temos é puro tecido epitelial. Adiposo, desculpa. O tecido adiposo são camadas de gordura, certo? Como função de tecido adiposo, como função desse tecido, temos proteção dos órgãos contra o traumatismo, reserva de energia, formação de uma camada de isolamento térmico importante para animais como o pinguim e o urso polar, que vive em regiões frias. Então, o tecido adiposo não é uma coisa ruim. Pelo contrário, ele é muito importante, porque ele exerce funções de proteger os órgãos, né? Então, nossas camadas aqui de adiposa, a minha, que é mais elevada, não está maior, está mais à frente, tem tecido epitelial. Aí é que eu tenho um tecido conjuntivo, que é o tecido adiposo. Aí é que vem meus órgãos. Então, esses tecidos de revestimento, como no caso do epitelial, e o adiposo, que é conjuntivo, né, a camada de gordura, servem para proteger os meus órgãos. E também, essa gordura que fica no meu corpo, no tecido adiposo, ele funciona como reserva de energia. É o que faz eu não morrer de fome em um dia ou em 2 dias. Ele vai me dando resistência, né? Mesmo em que eu passe mal, que eu queira comer e não tenho o que comer. Estou numa situação extrema. Então, eu vou tendo essa reserva energética graças ao meu tecido adiposo. E outra função também é isolamento térmico, que é proteger o nosso corpo, nosso organismo contra temperaturas baixas demais e temperaturas altas demais. A gordura, como vimos, tem importantes funções do nosso organismo, desde reserva energética até proteção mecânica e térmica. No entanto, precisamos ter cuidado com nossa alimentação, pois o excesso de gordura pode causar complicações como obesidade e diabetes. Assim, precisamos equilibrar a nossa alimentação. Não devemos ter medo de gordura. Sempre ingerir gordura, mas claro que a gordura é boa, né? Principalmente agora que sabemos da importância dela, mas precisamos ingeri-las parte de fontes saudáveis e sem excesso. O próximo tecido conjuntivo é o tecido ósseo. Este é o tecido que compõe nossos ossos. Além de ser essencial na movimentação e sustentação do corpo, o tecido ósseo também protege órgãos importantes como a medula espinal, que faz parte do sistema nervoso central, o coração, o cérebro e pulmões. Você deve estar se perguntando como nossos ossos podem ser tão rígidos se são compostos de tecido conjuntivo. Isso acontece porque a matriz óssea é constituída de uma porção orgânica, formada principalmente por fibras de colágeno. E colágeno não é resistente, ele não dá resistência. Não tem muito colágeno no osso. É um depósito mineral formado principalmente de fosfato de cálcio.
e essa composição intercelular confere resistência aos ossos. Imersas nessa matriz ficam as células vivas, como osteócitos, células maduras ósseas, e os osteoblastos, células jovens. Esse tipo de tecido também é permeado por vasos sanguíneos, que nutrem as células. Os ossos formados por esse tecido podem ser compactos, possam mais resistente superficial, ou esponjosos, região menos resistente por apresentar mais lacunas. Essa diferenciação, contudo, não é decorrente da natureza dos tecidos. É o mesmo tecido ósseo, apenas com mais ou menos lacunas. Então, outro tecido aqui, né, é o tecido ósseo, né, que realiza exatamente essa função de formar os ossos que são responsáveis pela nossa sustentação e locomoção. E nós vimos que os ossos eles podem apresentar células osteócitas, que são células maduras, e células osteoblastas, que são células mais jovens. E que os ossos também variam desde compactos ou esponjosos. Ambos possuem o mesmo tipo de tecido. O tecido não muda. O que vai mudar é sua estrutura, seu tamanho e sua forma. Certo? E lembrando também que assim como o tecido adiposo, propriamente dito, o ósseo também é vascularizado. Ok? Então nós vamos ficando por aqui, para não falar demais, né? Adoecer da garganta. E na próxima aula a gente vai falar sobre tecido cartilaginoso. Não esqueça de fazer um resumo no seu caderno, de escrever, fazer desenhos sobre os tecidos que estão estudando para fixar na sua cabecinha, combinado? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.